Cumprimentos, meu Pai do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a colocar de pé e abrir em Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler na versão da King James, que eu gosto mais dela. Está falando o seguinte: no meu aqui traz como título A Vida como Culto Espiritual. Versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer aqui de antemão a Lília que me convidou para estar trazendo a mensagem aqui para os irmãos. E durante a semana eu pensei muito nesse assunto, para outro propósito, e pensei assim, eu acho que eu estou pensando outra coisa, não é isso, né? Mas eu cheguei, eu estava falando e Deus confirmou tudo que eu tinha pensado no que o Senhor falou. Então é porque era um assunto mesmo. E voltando aqui no texto bíblico, o versículo 2 fala assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. O que é amoldar? Eu entrar num molde, entrar numa forma, não é? Então, se existe uma forma, se existe um molde do mundo, existe também o molde do crente. E nós precisamos entender que é diferente esses dois moldes. Não existe uma forma que dê certo aqui no reino, né? E no mundo. Então a gente tem uma diferença entre o molde do cristão, a forma do cristão. Eu vou focar aqui mais nas irmãs por ser o culto de mulher, mas dá para aplicar com certeza também para os irmãos. Então existe sim uma forma, um molde para que nós cristãs sigamos e nos portemos. Assim como existe também um molde que não é dos crentes, que é do sistema deste mundo. E hoje eu vim falar um pouco sobre isso. Quem está te influenciando? Será que nossas influências são mais influências cristãs ou influências mundanas? E muitas das vezes essas influências faz com que a gente deixe até o linguajar crente e comece a adotar palavras que não é palavras de crente, a maneira de se portar, começa a vestir igual ao mundo, e são várias coisas que nós acabamos recebendo influência, tanta influência lá do mundo, que nós esquecemos qual que é o padrão dos crentes ou o padrão das crentes. E existe um padrão, sim. Eu poderia falar aqui sobre a mulher virtuosa, mas eu vou pegar o Novo Testamento para a gente comparar esse padrão. 1 Timóteo 2, 9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. E tem 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Isso aqui é um pouco extenso, mas eu vou ler com vocês porque é outro parâmetro para nós entendermos qual é o padrão da mulher cristã. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestação, mas pelo procedimento de sua esposa. Vou parar nesse versículo aqui. Geralmente, quando você fala
com mulheres, e você lê essa palavra aqui, submissão, temos um grande problema, porque nós estamos tão influenciadas pelos costumes mundanos, pelo que o mundo ensina, e alguns já adaptaram essa submissão aqui, que eu também não concordo, que fala que submissão está na mesma missão. Não é. Se você pegar o dicionário, ser submissa ao nosso próprio, a palavra submissa, ela quer dizer obedecer. Literalmente, lá se você for olhar assim, submissão, submisso, qualquer palavra dessa vai dar a entender a obediência. Então a mulher precisa ser obediente sim ao marido. Isso é bíblico. E se você acha isso muito complicado, você está discordando da Bíblia. Por isso, eu sempre vou falar com as meninas que ainda não se casaram, escolham bem o marido de vocês, porque esse versículo não foi apagado da Bíblia, não, ele está aqui. Então, já que nós podemos escolher os nossos maridos, quem não casou ainda, entenda que procure um marido que esteja também debaixo da palavra, porque senão a cruz vai ser um pouquinho mais pesada para você servir a Deus. Continuando, testemunhando, versículo 2: testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Para nesse aqui, essa trança dos cabelos, eu fui estudar um pouquinho sobre esse assunto. Ela veio muito atrelado, se vocês olharem o contexto todo do versículo, está falando de luxo. Fala assim, finas joias de ouro, luxo dos vestidos. Então, algumas bíblias mais atualizadas falam roupas caras. Essas tranças eram tranças que eles faziam com ouro mesmo. Eles trançavam o ouro no cabelo, que era uma forma de ostentação. Então, aqui está falando que a mulher não deve se envaidecer, ela não deve se ostentar. Isso não é um padrão para as cristãs. Versículo 4: pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Tem um outro versículo que fala, complementa esse, fala que é melhor estar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Essa é a palavra fugindo. Então, e estar numa casa com goteira é bom. Você está chovendo lá, tem que ficar aqui um monte de balde no meio da casa, não é bom. Mas é melhor estar na casa com goteira do que com mulher encrenqueira. A gente pode trocar, não pode? Palavra? Então, nós precisamos entender que o nosso jeito precisa ser amável, a gente precisa ser cordial, em casa e fora de casa também. E muitas das vezes a gente é cordial fora de casa e esquece de ser cordial dentro de casa, né? Só o marido e os filhos sabem realmente como que a mulher é dentro de casa. Portanto, na antiguidade, versículo 5, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Feminista, escutar isso aqui, hein? Estou morta. Delas sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. E versículo 7, exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, tem um mandamento para os homens também, tá? E se o padrão do reino é esse, qual é o padrão do mundo? Qual é o padrão mundano? Eu já toquei alguns pontos aqui. Quando a gente
fala sobre padrão mundano, geralmente a mulher tem que se empoderar, ela tem que ser a que manda em todo mundo, a que manda na casa, a que manda nos filhos, no marido, e manda. Então, submissão zero. Por isso que eu falo que é tão complicada a palavra submissão. Ser dócil, amável, não, ela está sendo bobinha. Muitas vezes a gente acha que a mulher que aceita alguns acontecimentos ou se submete, ela está sendo boba, ela não... A gente tem um grande problema, inclusive, com as mulheres cristãs no mundo lá fora, porque essa mulher que realmente segue isso aqui, ela é discriminada até pelo padrão mundano. Mas e aí? Nós vamos seguir a Bíblia ou nós vamos seguir o padrão do mundo? E esse é o meu ponto, que o Rubem falou aqui. A gente, quando sai da porta para fora da igreja, será que a gente permanece as mesmas pessoas que estavam aqui no culto? Nós nos portamos da mesma forma, como sendo dóceis, a nossa forma de vestir, a nossa... Tudo isso, que a gente vem para cá, a gente meio que fantasia de crente alguns, e olha que tem umas fantasias que ainda não é muito boa. E sai da porta para fora ali, esquece, ninguém nem sabe que é crente. Os vizinhos, se for perguntar se é crente, pelo amor de Deus, passa vergonha. Chegar lá e falar assim, cadê a casa da irmã fulana? Irmã? E aí, será que a gente está sendo essas mulheres que seguimos o padrão do reino? E muitas das vezes, se você tem uma irmã que anda no padrão da modéstia, que eu li também isso aqui, que as mulheres devem se vestir com modéstia, nós somos taxadas de hipócritas. Por que hipócrita? E ainda vem uma que fala assim, não, a irmã usa saia comprida, mas a língua é desse tamanho. O fato da pessoa precisar de mudar a língua não impede que ela mude o exterior, não. Eu já falei isso aqui uma vez. A gente começa mudando de fora para dentro. Porque mudar o exterior é mais fácil do que mudar o interior. Porque eu vim aqui e vestir uma roupa bonitinha é fácil. Agora, qual é a minha intenção? O que está no meu coração? É muito mais complicado a gente mudar o coração. E nós entendemos pela Bíblia que nós precisamos mudar o coração. Não adianta eu vir aqui, eu falei isso com os adolescentes, eu colecionei para eles. Não adianta a gente passar a vida inteira parecendo crente. Todo mundo que olha na gente na rua é irmã, não sei o quê. E não vai adiantar o quê? Se nós não formos de coração crentes. Eu vou perder a vida inteira aqui dentro, com a fantasia de crente, aparentando ser crente, mas se eu não mudar o meu coração, isso não vale nada. Para Deus, um complementa o outro. E às vezes nós com esse discurso, as pessoas também falam assim, para Deus o que importa é o coração. Não, para Deus importa as duas coisas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ter um padrão externo e interno, o que é mais complicado ainda. E nesse discurso de que somos hipócritas porque nós nos vestimos melhor, porque nós nos vestimos com modéstia, com decência, nós acabamos abraçando muita coisa do mundo. E igrejas que têm esse discurso de que não adianta nada a irmã usar saia dentro da igreja, se lá fora ela usa calça, e abre mão e deixa a calça entrar aqui dentro. E a gente vai abrindo mão, não é só disso, é de muita coisa, é porque isso é fácil, é palpável, é fácil da gente conseguir enxergar. E nós vamos abrindo mão de princípios, de valores, e de repente a gente está um monte de mundanos dentro da igreja fingindo ser crente. Porque se a pessoa não tem coragem de renunciar seus próprios prazeres, suas próprias emoções, desejos, não adianta nada, não converteu. Se eu venho aqui, os jovens adolescentes, vem aqui, cantam aqui na frente, bonitinho, mas saiu dali para fora, o namoro é promíscuo, não está valendo de nada o que você fez aqui. E nós precisamos, as irmãs, geralmente as mulheres são tidas como fofoqueiras. Adianta você vir aqui cantar bonitinha e sai ali fora
na sua casa, vai conversar com a vizinha e sai falando mal da igreja inteira. E às vezes a gente atrapalha, inclusive, nossa família de aceitar Jesus. Que às vezes a mãe é crente, o pai é crente, mas tem filhos que não são. E eu chego em casa e começo a falar mal do pastor, falar mal da líder de irmã, do líder dos jovens, e começo a falar mal. Você acha que esse filho que não é crente, ele vai vir para a igreja? Você está destruindo em vez de construir. Então, a pessoa que está lá de fora, ela não vem aqui, mas a sua boca, o que você fala, está atrapalhando essa pessoa realmente conhecer Jesus e ser salva. E nós precisamos ser realmente de corpo e alma crentes, entender por que nós somos crentes. Tem muitos que crescem na igreja, e se você perguntar para ele por que você é crente, por que você vai na igreja, a pessoa fala assim, não tem outro lugar para ir, então eu não vou para a igreja. Então, esses são muito fáceis de desviar, porque o dia que aparecer algum outro lugar mais interessante para ir, eles vão para outro lugar e não vem mais para a igreja. Eles não têm esperança de vida eterna, eles não entenderam que o sacrifício de Jesus na cruz foi para a salvação, que o destino da humanidade é a perdição, e se eu abraçar o sacrifício de Jesus e renunciar a mim mesma, eu vou alcançar a salvação e vou sair dessa rota. O mundo está em rota de perdição. O único caminho está em João 3,17. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. O mundo está indo para o pecado, o mundo está indo para a destruição. A única válvula de escape que nós temos é Jesus. E se eu não entender isso, a minha vida não vai ser genuinamente para Jesus. Eu não vou ser um crente genuíno. Aí sim eu vou ser um hipócrita, porque eu venho aqui, mas o meu comportamento, as minhas atitudes não são atitudes de crente. E muitas das vezes nós esquecemos que os nossos filhos também têm que entender isso. Talvez eu acredite que todos esses dias eu falei aqui na escola dominical, virou até uma polêmica. Talvez eu acredite que todas as crianças são salvas. Não, então se a criança já está salva, eu não vou pregar o evangelho para ele. E é um erro de muito pai e mãe crente, porque essa criança cresceu, virou adolescente. Agora, se é adolescente, então deixou de ser salvo, né? Se quem acredita que a criança é salva quando é criança, mas você não pregou para a criança. Agora, pregar para adolescente é mais difícil. Em termos de criação de filhos, quanto menor os filhos, maior a influência do pai e da mãe na vida deles. Quando você pega um menino do tamanho do Judá ali, a influência dele é quase 100% pai e mãe. Tem um pouquinho de distração, brinca um pouquinho, mas é muito pouco. O recém-nascido, então, é 100%. Cresceu do tamanho do Noah, já perdeu um pouco, aí já tem os amigos, já tem uma coisa ou outra, já se distingue, já sai um pouco. Quando vira adolescente, é equivalente a 1/7 da atenção dele é para os pais. O restante ele divide entre amigos, rede social e várias coisas que tem na vida dele. E aí, é mais fácil influenciar o adolescente ou a criança? E muitas das vezes nós acreditamos nessas coisas. Eu prefiro acreditar que meus filhos precisam sim reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, que eles precisam aceitar Jesus como Salvador. Eu vou evangelizar eles desde o tamanhozinho que desde quando eles nascem, do que eu achar que me acomodar que meus filhos estão salvos e deixar para me evangelizar eles quando eles estiverem grandes. Aí vai ser mais difícil. Então, o que nós acreditamos é a base do que nós vivemos. Então, eu vim aqui cantar, louvar e não acreditar realmente no que está escrito na Bíblia. Se eu não leio, se eu não aprendo, isso não vai adiantar muita coisa, porque eu estou mostrando através das minhas atitudes lá fora que o que eu vim aqui porque é um passatempo, eu não tenho lugar para ir, fui para a igreja, é bom, tem muita gente, é socialização, né? A gente conversar com outras pessoas, mas não é isso. Nós precisamos de entender verdadeiramente quais são os planos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver 100% do nosso tempo dedicado a isso. Não é só aqui. Não dá para mim ter uma vida aqui dentro da igreja e outra vida lá fora. Inclusive, dentro de casa,
Se vocês forem ver estatísticas aí, se eu não estiver enganada, 70% dos filhos de crente, quando entram na faculdade, se desviam. Por que será que isso acontece? Será que é porque eles nunca viram a referência de crença nos próprios pais? Será que é porque o pai e a mãe vinham aqui, cantavam, mas chegava em casa, um brigava com o outro, xingava, e os meninos cresceram naquilo ali e falaram assim, não, é só dentro da igreja que é daquele jeito. Aí ficou adulto, ficou jovem. Eu tenho 1 milhão de oportunidades no mundo. E aí, eu vou fingir que eu sou crente e fazer igual meu pai e minha mãe faziam em casa, ou eu vou pro mundo mesmo, para viver do jeito que meu pai e minha mãe vivem dentro de casa, e eu ficar no mundo, que eu pelo menos não vou para a igreja, né? E muitas das vezes nós mesmos expulsamos os nossos filhos de estarem dentro da igreja, de conhecerem verdadeiramente Jesus. Às vezes é complicado. Esses dias eu estava sentada aí, o Judá querendo ir pro chão, eu segurei ele. E eu estava com vergonha já, mas eu falei assim, não vou pôr no chão, que se eu pôr, nunca mais eu fico quieto. E eu já ia curtir. Mas às vezes é complicado, né? Tá um menino chorando um culto inteiro. Não vou levar esse filho para a igreja não, vou deixar lá em casa. Vou só eu. Não dá para me anotar, eu gosto de anotar. Quando falar alguma coisa interessante, eu pego, anoto. Não dá mais, vou ter que ficar segurando o menino. Mas eu garanto para você que é muito melhor esse ensino, mesmo sem eles entenderem necessariamente. Talvez você acha que está te impedindo de até cultuar melhor a Deus, mas na verdade você está ensinando para eles a forma correta de cultuar a Deus. E às vezes nós não temos esse padrão lá fora porque falta conhecimento mesmo. Às vezes nós vemos todo mundo, aqui dentro da igreja é um padrão, lá fora é outro padrão. Aqui dentro da igreja é um guarda-roupa, lá fora é outro guarda-roupa. Aqui dentro da igreja é uma linguagem, lá fora é outra linguagem. Se nos falta conhecimento, então a gente precisa entender melhor e conhecer. Porque não dá para mim ter 2 padrões. Eu tenho que ter um único padrão, e esse padrão precisa ser o padrão do reino. Então, eu estando aqui, eu estando dentro da minha casa, eu estando no supermercado, eu estando no serviço, na escola, estudando, qualquer ambiente, nós precisamos ser 100% cristãos. E quantas das vezes a gente tem vergonha de falar que nós somos cristãos? Vou para a questão, falar um pouco sobre vestimenta. Às vezes alguém chega em você e fala assim, mas você, nosso padrão aqui na igreja, né? Chega em você e fala assim, você não usa brinco? Por quê? Aí você tem vergonha de falar assim, não, eu não gosto. Gente, eu venci muito isso. Eu agora até comento um pouco sobre isso. Eu contratei uma pessoa para me ajudar a me vestir melhor, porque eu queria me desenvolver a falar com mulheres e a mostrar o padrão cristão sem ser brega. Acho que essa é a palavra, sem ser brega. Porque às vezes a gente acha que a beleza da mulher tem que ser apenas o interior e nós andamos desleixadas. Aí o marido vai e olha assim, não é aquela que eu casei mais. Aí às vezes ele começa a olhar para outra no serviço, não quer daí porque é crente tudo, mas ele diz, não, compra uma calça para você, porque é o padrão que ele está vendo. E vocês podem sim ser bonitas no padrão crente, 100% do dia de vocês. O meu padrão é esse, 100% do tempo. E nós não nos posicionamos, porque aí ela conversou comigo, a menina, Alessandra, o nome dela, queria que eu usasse pelo menos um bracelete. Eu falei assim, eu não vou usar. Ele me levou na loja para comprar. Eu falei assim, não vou comprar. Inclusive no dia não tinha. Eu falei, mas eu não vou comprar. Esse não é meu padrão. Eu não visto assim meramente porque a minha igreja não usa. Eu não me visto do jeito que eu me visto porque eu reconheço na Bíblia isso. Que eu sei que a mulher tem que vestir com modéstia. Eu sei que a mulher não precisa de ouro nem joias para se adornar. Então, às vezes, nós ficamos assim, tímidas
todas as panelinhas, todas as conversas, põe o pão de molho, põe a barba de molho, porque alguma coisa está errada. Porque nós não temos o molde do mundo. O nosso molde é diferente. Então nós vamos ser estranhos sim para o mundo. Se quem segue o padrão mudando, tem que olhar na gente e falar assim, aquilo ali é diferente. Quando às vezes você já foi em algum lugar e a pessoa falou para você que você é crente? Por quê? Nós temos um padrão diferente. Se você nunca escutou isso, põe a barba de molho. Está precisando melhorar. Então nós precisamos ter influências melhores, nós precisamos ter conhecimento. A Bíblia, tem plano de leitura aí que você lê a Bíblia em um ano. Não é qualquer livro que dá para você demorar um ano lendo, não. Porque é muito conhecimento. E são conhecimentos profundos. Às vezes a gente ainda está sendo roubado o nosso entendimento da língua portuguesa. Porque o ensino já está formando o pessoal aí que não tem muito... Já tira a sua vontade de ler. Eu posso falar isso com mestre. Eu sempre fui mais das exatas, então, gente, ler para mim é um problema. Mas a gente precisa entender que nós precisamos de ler, nós precisamos de conhecer a Bíblia. Por quê? Às vezes eu estou seguindo alguém, em rede social agora é muito fácil. Eu pego aqui, vejo o vídeo, parece de crente. Mas será que é de crente mesmo? Será que o que aquela pessoa está falando está na Bíblia? E como que eu vou saber se está ou não? Conhecendo a Bíblia. Talvez eu estou seguindo um carismático, um adventista. São teologias bem distantes das nossas. Calvinista. E eu estou ali achando lindas pregações, fala da Bíblia, mas está errado. Então, nós só vamos ter esse discernimento o dia que nós pudermos entender e analisar. Analisei a pregação. Está na Bíblia? Beleza. Não está? Temos problema. Dá para você tirar alguma coisa? Talvez, até entender que está tudo errado. Mas a gente sempre aprende alguma coisa. E eu gostaria de aproveitar, já passei do tempo, mas eu estou concluindo. E eu divulguei essa semana e gostaria de só explicar um pouquinho aqui, porque vocês são as primeiras que eu preciso explicar. Deus me incomodou muito esses 2 anos para cá. Essa coisa desse padrão de crente que nós estamos vendo cada dia mais longe. É longe. Nós não estamos entendendo o quanto que isso é importante para nós mesmos. E às vezes, por falta de conhecimento, nós acabamos abraçando o padrão do mundo porque parece que é mais bonito. Parece que aquilo lá está me agradando mais. Não, roupa de crente é muito feia, brega. Não dá. E eu vou organizar um evento dia 21 de abril para as irmãs. A princípio a gente pensou de fazer um chá na chácara, com as irmãs aqui da igreja só. Mas esse projeto começou a incomodar internamente, porque a gente não pode restringir só aqui. Então a gente mudou alguns planos. Eu estou terminando de organizar aí, mas vai existir o evento. Ele não vai ser mais na chácara, ele vai ser aqui. Eu preciso combinar certinho o local. Precisa de pedir algumas autorizações aí, então não vou falar por enquanto, mas vai ser em Bonfinópolis. E nós vamos abrir para as irmãs de outras igrejas que quiserem participar com a gente. Porque às vezes nós somos influenciados pelo que é errado. E nós precisamos começar a ter prazer de nos vestir como crente, a ter prazer de nos parecermos como crente e influenciar outras pessoas. Se nós deixarmos apenas os pastores charlatão, os coaches que pregam Bíblia e mais ou menos, e usam o versículo e distorcem ele todinho, se só essas pessoas conseguirem influenciar o mundo, nós estamos perdidos. Porque o mundo, quem consegue ser influenciado por uma teologia errada, o caminho dele é a perdição. Porque só existe um caminho. A Bíblia fala, só existe um caminho que leva à salvação. Então, se nós entendemos esse caminho e a gente segue ele,
mentira, da parte da hipocrisia, tudo que eu falo, eu vivo, nós precisamos também influenciar outras pessoas. Porque se o problema é falta de conhecimento, nós vamos levar o conhecimento. Agora, se o problema realmente é o coração que não quer se voltar a Deus, não quer ser crente de verdade, aí é outra questão. Então, gente, só vou terminar de fechar. Esse evento, a minha mãe até falou que no final do ano tirou dinheiro do caixa da igreja porque o valor que arrecadou das inscrições não foi, e o que tinha no caixa das irmãs também não foi suficiente para pagar todas as contas. Esse evento precisa se pagar. Até porque não vai ser só para as irmãs aqui da igreja, então eu não vou tirar um centavo do caixa das irmãs, eu não vou tirar um centavo do caixa da igreja. E eu vou ter que cobrar, porque eu vou ter despesa para montar isso. Então, isso que eu estou me organizando, pensando direitinho. E eu quero contar com a participação de todas vocês, todas as mulheres, inclusive as meninas mais novas. Eu coloquei a faixa de 12 para cima, mas se alguma menina pré-adolescente quiser participar, a gente pode abrir também isso. Porque o nosso foco é que cada vez mais mulheres tenham o prazer de se vestir como crentes e sejam bonitas. Que as pessoas olhem para mim, vai uma crente, mas aquela não é crente prega, não. Porque muitas das vezes a gente pega isso de que crente veste mais ou menos, porque não é o exterior. E às vezes o marido que está do lado já está olhando o outro, porque nós esquecemos de nos arrumar. Infelizmente isso acontece muito. Quantas vezes vocês já viram casamento sendo destruído dentro da igreja? E às vezes por outros motivos, mas o que depender de nós, como mulheres cristãs, que nós façamos a nossa parte. E eu devolvo a oportunidade. Agradeço muito pelo espaço. Amém.